Glória a Deus. Querido irmão, abra a palavra do Senhor Deus. Nós estamos desde sexta-feira, Salmo 139, nós estamos desde sexta-feira olhando para esse texto. E que alegria, irmãos. Eu não sei quem esteve aqui sexta e sábado, não posso saber exatamente, mas sei que nós fomos abençoados demais pelo Senhor, irmãos. Demais. Tempo agradável, abençoado, tempo de crescimento, louvores belíssimos. E a instrumentalidade do Júlio Filho cantando, usando sua voz abençoada para a glória de Deus. E ele começou a exposição deste Salmo 139, ele ministrou do versículo 1 ao versículo 13, dividindo em dois blocos, e eu queria nesta manhã também repetir o versículo 13, porque eu estarei lendo o versículo 13 ao verso 18, porque eu entendo que 13 a 18 nós temos aí uma sessão, um bloco, porque nós já estudamos, para quem estava aqui sexta-feira, nós pensamos um pouco sobre, o Júlio tratou sobre isso, a onisciência de Deus, que é um dos atributos de Deus. Ele tratou sobre a onipresença de Deus. E eu queria nessa manhã falar sobre mais um atributo de Deus, a onipotência. Deus é poderoso, irmãos. Você crê nisso? Amém? Deus é poderoso. Não esquece disso. Deus é poderoso. Deus tem todo o poder. E se você prestar atenção poeticamente, vocês sabem que os salmos, eles registram momentos vívidos, marcantes da dinâmica da vida. Os salmos, que este inário dentro de porções bíblicas que glorificam a Deus, este inário judaico, esse saltério judaico, e nós percebemos canções, poesias que apresentam narrativas ou letras que exaltam o nome do Senhor Deus, com histórias vívidas, que apresentam também, queridos, tristezas, dificuldades, esperança renovada, dores, perplexidades, tempestades. Isso tudo agita o coração da gente, e essas coisas agitam a nossa alma, mas nós encontramos no Senhor a verdade e o atributo de que Ele é onipotente. Aleluia. Deus tem poder, irmãos. E os versículos que nós iremos ler, os versículos 13 a 18, apresentam tal verdade. Acompanha comigo. Pois tu formaste no meu interior, ou o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras, elas são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, ó Senhor, me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão. Deus é poderoso. Quer que você guarde isso no seu coração? Deus é poderoso. Deus tem poder, irmãos. E é interessante como os salmos, eles são construídos, como eles apontam essa realidade. Os salmos que nós conhecemos tão bem, os salmos que são ministrados, pregados, vez por outra eu estou voltando para os salmos para usá-los como devocional na minha vida, porque eles apontam exatamente como Deus quer ser adorado, exaltado, glorificado, reconhecido. Ele se apresenta, Ele nos mostra como Ele quer ser adorado e reconhecido, irmãos. E os salmos, e que nós temos assim uma coletânea maravilhosa de escritos, e habitualmente, a rigor, as pessoas falam os salmos de Davi, mas nós temos vários autores. Verdade que Davi é o grande compositor dos salmos. Dos 150 salmos, Davi compôs 73 salmos, ou seja, ele tem legitimidade, ele foi muito usado por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas nós temos outros autores dos salmos, irmãos. Nós temos Asaf, os filhos de Coré, ou de Corá, como alguns chamam, Salomão, Moisés, Etã, Emã e Esdras. São outros autores. Nós encontramos aqui salmos, fora
49 autores anônimos, que nós não temos assim nenhuma, nós não podemos cravar quem escreveu esses salmos, mas eu lhes diria nessa também que nós temos uma coletânea de salmos em louvor a Deus, em adoração a Deus. Quem não lembra de um salmo, por exemplo, pelo menos, irmãos, pelo amor de Deus, vocês lembram do Salmo 23, né, irmãos? Geralmente você está assim sem a Bíblia, deixa uma palavra para mim, você faz Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse está na mente de todo mundo. Mas algumas pessoas até usam salmos abertos em casa, né? Como se abrisse a Bíblia e não lesse a Bíblia, pudesse gerar algum poder. Nada disso, irmãos. Guardo no coração as tuas palavras, para não... O salmo foi revelado para estar no coração da gente, na mente da gente. Os salmos precisam nutrir o nosso coração constantemente. Nesta coletânea nós encontramos estes salmos belíssimos, e é impressionante como nós temos doxologia, nós temos princípio de culto dos salmos, nós temos orientações de como Deus quer ser visto e adorado. Eu tenho dito aqui às quartas-feiras, nós, quando nos aproximamos de Deus através da revelação bíblica, irmãos, nós reconhecemos como Deus quer ser adorado, não com invenções humanas, não com artifícios, até mesmo com produções hollywoodianas, Spielbergianas. Eu vejo algumas produções aí, Deus não quer nada disso, Deus quer um coração, porque a Bíblia diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Os salmos apontam para a gente tais realidades. Se você for um curioso da Bíblia, a palavra salmos significa hinos, cânticos. Numa tradução na Septuaginta, hinos, cânticos. Numa tradução literária do hebraico, louvores a Deus. Ou seja, nós encontramos nos salmos louvores a Deus. O texto que acabei de ler com vocês, que nos aponta mais um atributo, porque nós já estudamos sobre onisciência e onipresença, a proposta da mocidade é que por onde eu for, tendo como título, eu possa reconhecer quem é Deus. Percebe? Não há uma caminhada desassociada a quem é Deus, não há nenhum crente que possa afirmar categoricamente quem está conduzindo sua vida, se esse crente não reconhecer quem é Deus, não ler acerca dos seus atributos, não estudar acerca de quem é Deus. E quando nós estudamos quem é Deus, nós iremos perceber, irmãos, e compreender que Deus, Ele é poderoso. Martinho Lutero, o reformador, disse que os salmos é a Bíblia em miniatura. Nós encontramos aqui princípios abençoados, irmãos, princípios edificadores, palavras que são ministradas às nossas vidas constantemente. Eu poderia aqui levantar para que vocês completassem salmos, e vocês iriam completar com certeza. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente este é o Deus que se apresenta como Deus poderoso. O Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas firmes eles estão para sempre. É o Salmo que diz, celebre a Deus, Salmo 100. É o Salmo 150 que vai dizer, todo ser que respira. Deus aponta como quer ser adorado, irmãos. Ele se revela. E aí permitam-me, irmãos, estamos diante de um texto, Salmo 139, que para mim é um dos textos mais belíssimos da Escritura. Sobretudo a parte que me cabe aqui hoje de manhã. Meu querido, você que já teve a experiência, olha que no meu tempo não era assim. Mas se hoje vai numa ultrassom, 3D, 4D, Plus, Mega, você consegue ver ali a formação. O texto vai falar sobre algo que para a gente, para o salmista aqui era algo, quem sabe, inimaginável. Hoje nós temos a noção de ultrassom, no meu tempo era no máximo ali, uma imagem distorcida, hoje não, eu fico impressionado, irmãos. Alguns irmãos me mostram fotos e eu fico assim, meu Deus, que tecnologia. Mas para o salmista, a revelação deste salmo, e na sua
falta de compreensão quanto a uma imagem em 3D, por exemplo, ele é apresentado de maneira poderosa a descrição de como Deus poderosamente já nos conhece, porque Ele tem poder, aleluia, Ele nos formou. Eu queria, sem delongas, irmãos, para que olhássemos para esse texto, que estudássemos esse texto, que pudéssemos nos alimentar do poder, da onipotência, desse atributo tão verdadeiro de Deus, da graciosidade de Deus, Ele que sonda, Ele que conhece, Ele que sabe dos nossos atos, dos nossos pensamentos, Ele que nos vê ao avesso, ou do avesso, Ele conhece as nossas entranhas, Ele conhece nossos pensamentos, Ele conhece antes mesmo que esses pensamentos possam ser externados, antes mesmo que eu pense, Deus já conhece todas as coisas, nós já estudamos isso, Ele nos conhece andando, deitando, Ele nos guarda em todo o tempo, nenhum dos nossos caminhos lhe é oculto, Ele sabe de tudo, Ele conhece, nós não podemos nos esconder, antes mesmo que eu me pronuncie, Ele já conhece o meu coração, Ele sabe detalhes do meu passado, do meu presente, Ele conhece muito bem o meu futuro, por isso que Ele diz assim, não ande ansioso por coisa alguma, Ele sabe o que haverá de acontecer, Ele sabe de tudo, o conhecimento de Deus é absoluto à minha vida, irmãos, é assustador, lhes diria, quando nós estudamos acerca da onipotência de Deus, é assustador, Ele é onipotente, Ele conhece toda parte, porque foi Ele mesmo que formou, não há nenhum lugar que eu possa me esconder de Deus, Ele me formou, Ele que determinou, Ele que de maneira soberana apontou e aponta os caminhos que devemos seguir. Vejamos, irmãos, eu quero te convidar para que você possa entender comigo algumas verdades desse texto. A primeira delas é que Deus é poderoso. Guarde isso no teu coração. Quero ser redundante, mas eu quero que você guarde o seu coração. Não esquece, Deus é poderoso. Louvado seja Deus. Vejamos, olha que coisa impressionante. Versículos 13, versículo 15 e versículo 16, parte A. Vejam bem, versículo 13 diz, vamos ler juntos, toda a igreja, versículo 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Versículo 15, todos juntos, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Parte A desse versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Que Deus poderoso, irmãos, que maravilha, que poder, que graça. É impressionante como o salmista poeticamente fala do poder de Deus, como ele demonstra a onipotência de Deus, por meio de um desenvolvimento que para a gente é maravilhoso, de um bebê no ventre de sua mãe. Repito, Davi não tinha a nossa tecnologia aqui, irmãos. Davi não tinha um ultrassom em 3D, HD, Max Plus, sei lá, o que você quiser chamar. Davi não tinha a noção do que era isso. Vocês entendem isso, irmãos? E Deus vai dizer a Davi, vai revelar a Davi, que Deus já conhecia Davi, qualquer ser humano. Pensa comigo, irmãos, uma partícula de matéria, louvado seja Deus por isso, menor do que um pingo do i. Você vai entender o poder de Deus aí, meu irmão. Menor do que um pingo de um i, essa matériazinha, que para muitas pessoas querem descartar, defendendo o aborto, Deus já amava e cuidava, louvado seja Deus. Um pingozinho de um i. Deus já conhecia. É mais do que isso, irmão. Estava estudando sobre isso e me deixou assustado, porque eu já sabia, mas quando a gente estuda, a gente fica assim assustado. Deus já conhecia mais, Ele já havia programado todas as características futuras dessa criança, nesse pinguinho aí, nessa matériazinha. A cor dos olhos, da pele, do cabelo, das feições, das habilidades inatas, tudo que a criança será fisicamente, mentalmente, está contido na forma germinal que é
o óvulo fecundado. Deus já conhecia e Deus já amava. Louvado seja Deus. Deus é poderoso, irmãos. Que Deus grandioso é esse? Eu fiquei estudando sobre isso e uma coisa puxa a outra, né, irmãos? Começa a ler, meu irmão, que Deus poderoso. Pensa comigo. Coisas que não se desenvolveram ainda nessa matéria. 60 trilhões de células. Deus cuidou, Deus está cuidando. Glória a Deus. Deus poderosamente já conhecia. Não sei nem quantos, e alguns estudiosos, alguns especialistas vão usar a quilometragem para tratar dos vasos, 100 mil quilômetros de vasos responsáveis para que o sangue possa circular. Eu não tenho noção disso, irmãos. Circula o sangue. Gente, Deus pensou em tudo. Deus sabia de tudo. E observem comigo, irmãos, o texto vai dizer que tu formaste o meu interior, versículo 13, tu me teceste. E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, tecer. Considere, por exemplo, o cérebro, com sua capacidade de registrar fatos, sons, odores, imagens, tato, a dor. Recordar, fazer cálculos, esse não é o meu forte, mas fazer cálculos, habilidades, inúmeras decisões, resolver problemas. Deus já conhecia, Deus já havia determinado todas as coisas, Ele teceu, Ele cuidou, Ele construiu, e nós, pela fé, ontem o Júlio falava sobre isso, nós nem sabemos o que acontece no ventre de uma mãe, mas Deus já estava cuidando nessa relação que para nós que estamos de fora, há uma relação mais íntima da mãe, mas para o pai, dia dos pais hoje, nós nem entendemos, nós pegamos na barriga da mãe, falamos uma coisinha lá bonitinha, né? Cadê o filhinho do papai? A gente nem sabe, irmãos. Mas Deus, o Pai Todo-Poderoso, glória a Deus, o Deus de toda graça estava cuidando, determinando, amando, protegendo, libertando. Deus é um Pai amoroso, louvado seja Deus. E Davi, de maneira maravilhosa, ele teceu, ou seja, ele, com uma engenharia maravilhosa, divina, poderosa, ele estava tecendo, construindo. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Observem as palavras usadas para falar do poder de Deus. Gente, isso é poesia pura. Eu não sei vocês, mas ao estudar esse texto, eu fiquei em meu coração, poesia pura, meu irmão. Poesia, que coisa linda, gente. Olha as palavras usadas para descrever como Deus conhecia o interior, como Deus sabe todas as coisas, por isso que Ele é poderoso, não ande ansioso. Deus é poderoso, querido, louvado seja Deus. Olha as palavras usadas por Davi. Acompanhe comigo o versículo 15, para falar do poder de Deus. Os meus ossos não te foram encobertos. Acompanhe comigo, os meus ossos não foram encobertos. E o Senhor estava formando, quando no oculto eu fui formado. Eu fui entretecido como nas profundezas da terra. Acompanha comigo, querido, a ideia de você estava sendo formado em segredo ali. Por isso que eu digo, o pai nem sabe o que está acontecendo ali. Pela fé diz, Deus vai cuidando, em segredo, entretecido, nesta habilidade que é divina, perfeita, cirúrgica. Deus estava ali cuidando de maneira poderosa. A expressão nas profundezas da terra é sinônima da ideia de no seio da mãe. Deus estava cuidando ali, Deus estava projetando de maneira cirúrgica, poderosa, uma substância ainda informe. Eu quero lhe dizer nesta manhã, querido, que Deus nos conhece e nos ama e determina todas as coisas, porque Ele é poderoso, até mesmo quando a substância, esta matéria ainda está informe, Ele já se relaciona, louvado seja Deus. Você entende isso, amém, querido? Quem nos diz? Isso é a palavra. Olha o verso 16, parte A, os teus olhos me viram. Repita isso comigo, querido, os teus olhos me. Você não é uma matéria ali, uma substância ainda informe, descartada. Alguém que é poderoso te vê, louvado seja Deus.
Você entende isso, querido? Ele está te vendo, substância ainda informe. Eu estava estudando, irmãos, a expressão substância ainda informe. E ao estudar eu percebi, irmãos, que Davi emprega aqui um termo que descreve algo que está enrolado, embrulhado. De forma mais adequada, aqui fala sobre o embrião, o feto, no qual os membros do corpo ainda se encontram dobrados e não desenvolvidos. Qual a ideia de Davi aqui? Veja que poesia, irmãos. Antes mesmo de assumirem forma, proporções claras. No meu tempo, irmãos, alguns mais antigos do que eu até mesmo vou entender. No meu tempo, quando eu vi ali a primeira ultrassom, e a médica disse assim: veja papai, não é lindo? Eu não sabia se era o melhor. Aí eu disse assim: quem? Não dava para entender nada, irmãos. Não é lindo, pai? Eu disse: lindo, mas eu ia pela fé, porque não entendia nada. Porque a ideia do salmista, irmãos, é que o embrião aqui, o feto, se encontrava ainda dobrado, não desenvolvido, antes de assumir forma e proporções claras. Nos diz a palavra: o Senhor nos viu, Ele já estava cuidando da gente, Ele já estava cuidando da tua vida. Louvado seja Deus. Deus é poderoso, irmãos. Por isso que eu quero reiterar aqui a posicionamento pastoral. Excepcionalidades existem, eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto, irmãos. Porque quando a substância ainda está informe, ali tem vida, e aí as faculdades já estão estabelecidas, irmãos. Deus viu. Se Deus viu, Deus já se relaciona, irmãos. Como assim, pastor? Não me pergunta. Deus já se relaciona com este feto, com este embrião. Louvado seja Deus por isso. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Deus já se relaciona. E Davi poeticamente fala: a substância está informe, mas Deus já poderosamente já enxerga. Está em desenvolvimento. Mas é uma segunda verdade que o texto quer nos ensinar nesta manhã. Além de ser poderoso, Deus não é apenas aquele que vê, mas Deus é soberano. Deus é aquele que determina. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio. Que Deus poderoso, Ele não apenas vê, porque Ele que tece, Ele que desenvolve, Ele que soberanamente ama, mas é aquele que soberanamente Ele determina todas as coisas. Olha para o versículo 16, para a gente continuar aqui. Nos diz a parte B do verso 16: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles... Dá para a gente ler mais uma vez bem forte, né, irmãos? Toda igreja, parte B. E no teu livro foram escritos todos. Veja que poesia perfeita. A ideia é que essa matéria está informe, um pingo menor que um pingo do i, e diz a palavra, por isso que eu afirmo, Deus já se relacionava, irmãos, era uma massa informe, e Davi começa a argumentar de outra forma, dizendo: Ele é soberano, e ele parte aqui poderosamente do maior para o menor. Olha o que Davi quer dizer para a gente aqui poeticamente: se Deus cuidou da minha vida quando eu era um menos e menor que um pingo no i, imagina agora como Ele cuida do meu viver. Ele sabe, Ele cuida desde a origem, todos os meus dias, desde a fecundação até o último dia da minha vida aqui na terra. Todos os meus dias foram contados, e não apenas contados, eles foram determinados por Deus. Louvado seja Deus. Deus é soberano, irmãos. Que título massa desses jovens: por onde eu for, Deus é soberano. Ele está ali, todos os dias, por onde eu for, Deus vai estar comigo. E o que me chama a atenção, irmãos, é que o salmista, ele era conhecido por Deus, ele é soberano Deus, mesmo antes, repito, de adquirir certa forma definida. Se parece com o pai, se parece com a mãe, vez por outra, eu fico: rapaz, como parece. Uma vez eu estava descendo o elevador, irmãos, eu morava ainda no Praça dos Poetas, eu e Filipinho. O Filipinho era muito pequenininho lá, eu descendo com ele, uma senhora ficou olhando para ele, ele olhava para mim, olhava para ele, olhava para mim, eu disse: você é o pai dele, né? Eu disse: sou.
Aí eu disse: rapaz, nesse menino só falta uma barba. Características. É impressionante como, veja, antes mesmo delas serem definidas, observe como Deus, ele já conhecia. Davi acrescenta: todas as coisas foram escritas em seu livro. Alguém pode perguntar: pastor, que livro é esse? Deixa de alegoria, querido. Porque tem pregador que fala: esse livro é um livro que está escondido, não sei o que. Tem nada disso, irmãos. Lembre-se, Deus queria se comunicar com o ser humano. Por que livro? Livro, e nós entendemos isso, é uma figura aqui tomada da prática comum entre os homens, de auxiliar sua memória, por meio de livros e comentários. Ou seja, há um registro. A ideia aqui é que Deus quer dizer às pessoas: há um registro, vocês não estão esquecidos. O livro registra. Deus está dizendo para a raça humana: tudo está registrado, eu contei, não se preocupem, não fiquem assodados, preocupados, ansiosos, perplexos, preocupados com o dia de amanhã. Eu que cuido, eu que alimento os pássaros, eu que visto a erva do campo, eu que sou o Senhor de todas as coisas. Quer dizer para você: Deus é soberano, irmãos, aleluia. Por onde eu for, Deus vai estar cuidando. E Davi, poeticamente, para trazer essa ideia de auxílio da memória, os livros registram, e Deus está dizendo à raça humana: Davi, não se preocupe, está registrado. Deus queria se comunicar. Eu já disse aqui à igreja, é o que nós chamamos de antropomorfismo, comunicar-se com o ser humano. O homem precisa entender o que Deus quer dizer, e Deus diz assim: olha, está registrado, está no livro. E a admiração do salmista é dirigida à providência de Deus. Eu quero chamar a sua atenção: Deus é o Deus soberano de toda providência, aleluia. Os meus dias estão contados, escritos, determinados por Deus. Interessante, eu estava lendo um comentário de A.W. Pink, comentarista. Ele falou uma coisa interessante, falando sobre a supremacia de Deus. Ele vai dizer o seguinte: Deus é infinitamente elevado, acima da mais elevada criatura. Deus é altíssimo, Deus é o Senhor dos céus e da terra, não sujeito a ninguém, não influenciado por nada, absolutamente independente. Deus age como lhe apraz, somente como lhe apraz, sempre como lhe apraz. Ninguém consegue frustrá-lo, ninguém consegue impedi-lo. Sua palavra é declarada expressamente. Diz a palavra: o meu conselho está firme. E diz a palavra: eu farei toda a minha vontade. Os meus dias estão contados, estão determinados por Deus. Deus, ele é soberano, irmãos, aleluia. Irmão, você está nesta manhã louvando a um Deus que é soberano, conhece todas as coisas. Não há atributo mais consolador do que esse: Deus é soberano. É a soberania de Deus, irmãos. É a segunda verdade que o texto pula e nos diz aqui: a soberania de Deus, que encontra expressão na vontade divina, na sua onipotência, no seu poder que é executado, na sua vontade que é livre. A W. Pink foi preciso, irmãos. Deus é soberano. Mas a última verdade que o texto quer nos ensinar: Deus é poderoso, Deus é soberano, e por fim, Deus é digno de toda honra e de todo louvor, aleluia. É interessante como Davi rompe aqui em louvor, irmãos. Entender de quem é Deus, de que Ele é poderoso, que Ele é soberano, não poderia ter de nós, homens finitos, outro comportamento que não fosse louvor a Deus, elogios para Deus, exaltação para Deus. Acompanhe comigo versículos 14, 17 e 18, quero que você leia comigo para a gente fechar aqui nesta manhã. Toda igreja bem forte, irmãos. Versículo 14, todos juntos: graças te dou, viste que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Verso 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar
Sabe, Davi disse: Deus é muito grande, louvado seja Deus, que glória, que poder, que majestade, Deus é digno de honra. Eu fico imaginando, irmãos, como Davi fecha isso aqui, esta sessão, ele adora Deus, ele diz assim, ele usa um termo aqui: assombrosamente maravilhoso tu és, ó Pai, tu és assombrosamente maravilhoso. Eu não sei se vocês já sentiram isso no coração de vocês. No ápice da criação, Davi confessa: eu fui formado e de forma assombrosa. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Pensar sobre a perspectiva correta da criação de Deus nos traz um sentimento de Davi: assombrosamente maravilhoso Deus é, as tuas obras são admiráveis, Deus. Que Deus grande é esse, irmãos? Que louvor a Deus, que Deus preciso. E aqui o que Davi quer dizer com assombrosamente maravilhoso? Por que essa expressão, pastor? É como Davi disse assim: Deus, as tuas obras, elas transcendem, elas ultrapassam a imaginação humana. Lembre-se, Davi não tinha a ultrassom 3D que nós temos hoje. Você entende isso? Transcendem, que coisa, Deus, o Senhor teceu, o Senhor construiu. Eu não consigo captar, Deus, que coisa grande, entende, Davi? Porque ele ficou perplexo aqui. Para mim, para você, pode ser que seja até, Davi está exagerando também. A gente olha ali, a ultrassom, tem pai até que é insensível, que olha aquela, assim, é bonitinho. Não, gente, bonitinho nada. Obra perfeita do Criador, louvado seja Deus. Deus é perfeito. E Davi expressa o seu louvor dizendo: não cabe. De maneira humilde e sóbria, Davi diz: não cabe. É maravilhoso demais para mim, Deus. Resulta em louvor ao Senhor. Há um conhecimento aqui intencionado pelo salmista, irmãos, e esse conhecimento intencionado pelo salmista leva-o a louvar a Deus, as piedosas obras de Deus, a maravilha de Deus. Quanto mais pensamos nas maravilhas do corpo humano, pensa comigo em sua organização, complexidade, beleza, instintos, elementos herdados, mais nos admiramos com Deus. São tantas coisas, cada um tem uma digital, irmãos. Quem poderia ter feito isso, irmãos? Deus, 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 Ele é o Criador, aleluia. Eu fico impressionado, irmãos, bilhões, ninguém repete uma digital. Meu irmão, pelo amor de Deus, como é que a pessoa é ateu? Ninguém repete, irmãos. Sabe o que Davi disse? Não existe Deus, não cabe no meu coração, não. Eu tenho que louvar a Deus. Sabe o que o homem faz? Ele se queda, ele se prostra. Ele diz: Deus, tu és maravilhoso demais. Ele é Senhor. Pensa comigo. O salmista continua meditando, para a gente fechar aqui, versos 17 e 18. Ele diz: Deus, é precioso demais os teus pensamentos. Como é grande a soma deles, Deus. É como se eu quisesse contar os grãos de areia. Olha, em outras palavras, Davi estava dizendo, expressando admiração, valorização pelos pensamentos de Deus, reconhecendo a profundidade, reconhecendo a quantidade incontável do agir de Deus e das maravilhas de Deus. Sabe o que Davi estava fazendo aqui, irmãos? Ele estava celebrando o conhecimento que Deus tem de cada pessoa, destacando a onisciência divina, a intimidade de Deus com a humanidade. Deus não é um Deus distante, mas presente. Por isso que Davi diz: o Senhor é o meu pastor. E vejam comigo, Davi reconhece os pensamentos de Deus, são preciosos, assombrosamente. E ele faz um comparativo que para mim é fantástico. É como se eu quisesse, Deus, pegar a areia e contar os grãos. Pense numa pessoa inteligente que você conhece. Rapaz, quantas informações essa pessoa tem. Aí Davi diz assim: olha, se eu olho para Deus e comparo, é como se eu quisesse contar os grãos de areia, para tentar tipificar e materializar o conhecimento de Deus. Alguém consegue contar os grãos de areia, gente? Deus é insondável. Deus se revelou na medida certa, nem mais nem menos. Se fosse mais, nem eu nem você poderíamos compreender quem é Deus.
mas Deus resolveu se revelar de maneira perfeita, suficiente. Por isso nós defendemos a suficiência das Escrituras para nos salvar, nos regenerar e trazer ao nosso coração louvores e exaltação a Ele que é digno de honra e de glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Por onde eu for, Deus é poderoso. Por onde eu estiver, tema da mocidade, Deus é poderoso. Não esquece disso. Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Antes dos tempos eternos, Ele nos formou, Ele determinou todas as coisas. Deus seja louvado. Aleluia. Amém, Senhor.